Aleluias. Nós te adoramos, Jesus. Pode se sentar, amém, igreja? Aleluias. Eu quero convidar as crianças, de 2 a 12 anos, lá atrás com as tias. Com a tia Isabel e com a tia Kátia e com a tia Karine. 3 tias. Esperar as crianças se movimentarem para a gente começar a aprender sobre a palavra do Senhor. Eu quero agradecer aos nossos pastores, o apóstolo e a pastora, pela oportunidade de dar, mais uma vez, estar dando o estudo da palavra do Senhor. E o tema, nós vamos aprender sobre ser dizimista e ofertante. Eu falei, meu Deus, isso já é ensinado sempre na nossa igreja, E eu falei, eu amo falar sobre isso, porque a gente ama falar aquilo que a gente vive. E eu sou prova viva da fidelidade do Senhor sobre a minha vida, quando eu entendi que temos que ser dizimistas e ofertantes. É fazer com generosidade, fazer com amor, aquele que tudo pode, aquele que não depende da gente, mas ele, através desse ato, ele se mostra fiel a nós, amém? Eu quero convidar umas 3 pessoas, a gente vai começar fazendo uma dinâmica, porque o estudo, vocês podem a gente vai conversar, Não vou me pregar, não, tá? A gente vai conversar, eu vou dar apenas o estudo e vocês vão estar junto comigo a todo momento, porque falei, gente, eu nunca fiquei tão nervosa para dar um estudo, porque essa palavra, gente, falar sobre dízimo e oferta mexe muito, O Senhor fala mais sobre finanças da Bíblia do que a própria salvação, Então, é algo que mexe, Porque tem pessoas que têm o dinheiro como seu Deus, E aceitam a Jesus como seu Salvador, mas esquecem a outra parte, que Ele é o seu Senhor, Senhor e Salvador. Quando Ele começa a ser o nosso Senhor, Ele governa tudo. As nossas finanças também são governadas por Ele. Então, essa é uma parte bem difícil, Então, para se tornar mais didático, eu preciso da ajuda de vocês. Então, eu quero convidar 3 pessoas que amam doce, assim como eu. Cadê? 3 pessoas que amam doce. Amam doce, gente. Cadê? Vem, gente, vocês vão me ajudar. 3 pessoas que amam doce. Vem cá. Vocês vão ser abençoados. Vocês não querem ser abençoados, não? Aqui, ó. Bala de morango. Vem, pode subir aqui. Val, pode subir. E o Dudu gosta de doce, Dudu? Mas quem que gosta de doce? Ninguém gosta de doce, não é possível. Tá, porque não é possível que ninguém gosta de doce. Olha quantas balas deliciosas. Meu Deus. Ai, gente, vocês perderam. Quem não quis vir, perdeu. Deixa eu dar 10 para cada um. Ai, gente, viu? Quem não veio? 5, 6, 7, 8. Segura aqui, 8. 10 para você. Deixa eu ver aqui. 2, 4, não, como é? 5, 6, 7. 10. Meu Deus. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Então, 10 balas. Olha quantas ainda estão comigo, gente. Ainda tem bastante aqui ainda. Não vou dividir mais, não. Vocês não quiseram vir? Viu? Perderam. Então, cada um ganhou 10. Ainda tenho mais balas. Eu tenho muitas balas aqui, mas eu queria que vocês me dessem balas. Vocês podem me dar uma bala, cada um? Ou... Não sei, se você quiser me dar, se você não quiser me dar... Eu tenho muitas. Você quer me dar a bala? Você quer? Isso tudo? Ai, meu Deus. Obrigada, gente. Que pessoas generosas. A Ana deu um pouquinho menos, Por que, Ana? Que isso, Ana? Eu pensei que teria gente que nem ia dar, Tem pessoas que falam assim, você já tem um monte, por que você quer uma bala?
né? E eu fiz essa dinâmica para mostrar para vocês que se eles não tivessem a bala, né? Quem deu a bala? Foi eu. Né? E eu estou pedindo aquilo que eu dei para vocês. Né? Então, isso é ser dizimista e ofertante. Olha quantas bênçãos, olha quantas balas que ainda ficaram para mim. Mas eu pedi apenas uma. Teve gente que me deu, né, 2, 5, só perguntou, é só uma? Né? Talvez teria pessoas que não daria nenhuma, porque eu já tenho um monte. Né? Então, isso é para mostrar a vocês, né, nos mostrar que isso é ser dizimista e ofertante. O Senhor é quem nos dá. A gente não teria nada se não fosse a mão dele sobre as nossas vidas. A gente não teria nada se não fosse ele que abriu a porta. A gente não teria nada se não fosse ele que nos deu sabedoria para empreender. A gente não teria nada se não fosse a poderosa mão do Senhor sobre as nossas vidas. E nós temos que ter esse coração generoso em devolver. Dízimo é isso, é devolver. Não é dar. É devolver aquilo que é do Senhor. Não é por obrigação. É entender que nós temos que fazer, entregar a Ele, ser generoso a Ele, porque Ele se entregou por nós, amém? Então, vocês podem aplaudir. Deixa eu devolver a bala de vocês. Ó, vocês não querem, não? Ó, que agora quer contar, né? Viu? Espertinho. Não. Quer não? Quer não? Então, mano, fez aniversário ontem, aniversariante. Então, é isso. Então, vamos aplaudir aos nossos ajudadores, ajudantes. Depois tem mais balas aqui, se vocês quiserem, no final. Duda, você pode só botar aqui dentro do saco para mim, por favor? Então, vamos lá. Eu quero saber de vocês. Por que a gente deve entregar 10% de tudo aquilo que a gente possui a Deus? Por que a gente tem que entregar? Não é nosso, mas o quê? Gente, vocês podem falar, tá? O estudo é para isso, para a gente poder falar, diferente do culto, né, da pregação em si, vocês podem falar e a gente poder aprender juntos. Então, porque não é nosso, mas o quê? Porque a gente tem que entregar uma ordenança do Senhor, mas o quê? Porque vivemos na dependência de Deus, né? Então, tudo isso faz parte, né, do estudo que nós vamos aprender hoje. E Deus promete bênçãos para quem dizima? Deus promete bênçãos? Com certeza. Né? Quem é fiel ao Senhor, o Senhor também se torna fiel a Ele. Né? Não é somente janelas, né? As comportas dos céus são abertas diante de nós. Então, o nosso apóstolo ele teve direcionamento, né, de, quando não estiver falando sobre autoridade, né, espiritual, é falar sobre o discipulado, né, que deveria ser dado em célula, mas por conta, né, que às vezes dos outros compromissos, muitas das células não conseguem fazer essa parte do discipulado. Então, a gente aprendeu já sobre a nova criatura, sobre ser igreja, e nós vamos ver hoje sobre ser dizimista e ofertante. Um dos passos para você mostrar, para nós mostrarmos que somos nova criatura, é sermos dizimista e ofertante. Talvez a velha prática, né, tem pessoas que não são da igreja, né, e falam assim, eu dar dízimo para o pastor, não é essa a frase que a gente sempre ouve? Lembro que meu pai, antes de aceitar Jesus, só aceitou Jesus no leito mesmo, e ele falava assim, eu dar dízimo. Eu lembro, eu desde adolescente, né, eu sempre entregava uma parte para o Senhor, sempre tive esse entendimento. Mesmo adolescente, não trabalhava, mas eu gostava de fazer algo para entregar para o Senhor. Vendia miçanga, vendia várias coisas, vendia pulseira, fazia várias coisas, mas eu queria ser participante do reino. E ele falava assim, entregar dinheiro para o pastor, né, entregar dinheiro. Então, tem pessoas que quando, né, antes de se converter, tem esse entendimento, que ser dizimista e ofertante é entregar o dinheiro para o pastor. Mas quando nos tornamos nova criatura em Cristo, nós entendemos que não é isso. Entregar o dízimo e a oferta não é para o pastor.
Lógico que o sustento também vem dos dízimos e das nossas ofertas, o sustento ministerial. Mas entregar o dízimo, nós estamos entregando, devolvendo aquilo que é de Deus. Não é para o pastor. Tem pessoas que às vezes, mas aquela igreja faz isso com o dinheiro. Nós não somos juízes do dízimo e da oferta. Nós não somos juízes, nós não temos que pensar em nada, porque nós fazemos para o Senhor. Se a gente quiser coordenar aquilo que a gente entrega para a igreja, a gente está fazendo por obrigação. A gente não está fazendo com o entendimento de que é com generosidade em devolver aquilo que é do Senhor. Se há igrejas que fazem diferentes, se há igreja que não administra bem o que é entregue, é a igreja, é o líder daquela igreja que vai prestar contas para o Senhor. Você vai prestar conta daquilo que você entrega ao Senhor. Se a administração é boa ou ruim, não faz parte, não cabe a nós sermos juízes do dízimo e da oferta. Amém? E a gente vê que isso não acontece aqui na nossa igreja. A nossa igreja, nossos pastores, nosso apóstolo, a pastora, eles são sempre transparentes, mostra o que está sendo comprado, mostra o que está sendo alugado, mostra sempre o que está sendo feito em melhoria a igreja, Então a gente vê que isso não acontece aqui. Então a gente, mesmo que a gente não faz para a igreja, a gente entrega para o Senhor. E cabe a eles administrarem e eles prestarão contas daquilo que estão fazendo diante do Senhor. E o nosso Deus, Ele é um Deus generoso. O que está lá escrito no livro de João, no capítulo 3, no versículo 16? É uma passagem muito conhecida, que até as crianças sabem. O que está escrito lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não foi uma pouca maneira, foi uma maneira muito grande, que Ele se entregou na cruz para nos salvar. Olha que Deus generoso. Ele entregou o seu único filho, o seu próprio filho na cruz para nos salvar. E se nós somos parecidos com Cristo, se nós somos a cópia de Cristo, porque cristãos são pequenos cristos, se nós somos a cópia de Cristo, nós temos que fazer aquilo que o nosso Pai também fez, sermos generosos, porque Ele foi generoso para conosco. Se somos nova criatura, temos que nos tornar parecidos com o nosso Criador. E por isso temos que ter um coração generoso. E lá na parábola do jovem rico, eu não vou pedir para abrir, mas está lá no livro de Mateus, no capítulo 19, dos 16 ao 30, que vai falar sobre a parábola do jovem rico. E aquele jovem, ele vai perguntar, como eu faço para herdar, como eu faço para caminhar contigo, como eu faço para herdar a vida eterna. E o Senhor fala, que vende tudo e entrega aos pobres e me segue. E o que ele fez? Eu não vou fazer isso. Ele não teve o coração generoso, porque o Deus dele era o dinheiro. E ele não entendia que era através de Deus que vinha toda a sua riqueza. Tudo que a gente tem vem do Senhor. Como é bom a gente ter esse coração generoso, um coração grato ao Senhor por tudo que Ele tem nos feito. E o dízimo é uma palavra que significa o quê? O que significa? Quem estudou aí matemática, dízima periódica, tantas outras coisas. O que significa o dízimo? 10ª parte. Tanto na matemática, quanto no dicionário, quanto em qualquer outra coisa, quanto na ciência, fala que dízimo significa 10ª parte. Por isso que eu dei 10 balas e pedi uma. Teve gente que me deu mais, mas eu pedi apenas uma bala, Então, para mostrar para vocês que o dízimo é a 10ª parte de tudo aquilo que a gente ganha. Eu ganhei R$1. Você vai tirar 10 centavos para você entregar. 10 centavos? Você vai entregar 10 centavos. É a 10ª parte de tudo aquilo que você ganha.
Os dízimos servem para a manutenção dos templos, dos funcionários da igreja, do sustento pastoral, dos materiais para a obra, para ajudar os membros que estão precisando, né, precisando de uma cesta básica, precisando de uma obra em casa, precisando de fazer um exame. Os nossos dízimos e as nossas ofertas são usados para isso. Se a mensagem do Evangelho chegou até nós, se você, quando veio pela primeira vez, já tinha o que aqui na igreja, gente? Já tinha cadeira, já tinha um som, já tinha um microfone, já tinha bateria, já tinha tantas outras coisas. Mas isso tudo foi possível porque outras pessoas antes de você foi fiel no dízimo e na oferta. Então, se a mensagem do Evangelho chegou até nós, é por conta dos nossos dízimos e das nossas ofertas. E é tão bom a gente ver que nós podemos ser participantes disso. Eu tenho um exemplo disso, que na minha antiga igreja, né, quando, na verdade, com a igreja que eu me converti, ela passou ali para o Sobec, ali na Praça do Sobec, tem uma igreja, acho que é a Nação Santa agora, não sei se é Videira, agora, acho que é Videira, né? A minha igreja era aquela igreja. A gente construiu tudo. E todas as vezes que eu passo, quando vocês olham, vocês veem uns tijolinhos de vidro na igreja, vocês já viram. Eu, para a glória de Deus, eu que dei aqueles tijolos para a igreja. E eu passo, eu olho, eu falo, gente, muito obrigada, Senhor, porque eu fiz parte disso. Muito obrigada porque com o meu coração generoso, eu pude contribuir para a tua obra. E olha, a igreja nem está mais lá, a igreja não existe mais, essa igreja que eu era. Depois eu fui para a igreja do Léo, quando eu casei, e vir para cá depois de 5 anos na igreja, né, dos meus sogros. E eu ainda faço parte daquela construção. Olha que coisa linda a gente poder fazer parte. Não estou mais lá. Quantas pessoas foram contribuintes aqui e você faz parte dessas pessoas que foram contribuintes que não estão mais aqui. E olha a importância de a gente poder dizimar e ofertar. Eu lembro que na época, porque eu dava aqueles tijolos de vidro, eu tinha mais ou menos 20 anos, mais ou menos. Eu ganhava pouco, salário de professora, né? Não é uma benção. Na verdade, nessa época eu trabalhava numa farmácia. Assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar numa farmácia, né? Nada foi fácil, não. Eu falei com balconista de farmácia, né? Às vezes a pessoa não sabe, né? Chega no outro nível, não sabe como é que a gente começa, né? Então, eu comecei como balconista de uma farmácia. Então, eu lembro que eu trabalhava nessa farmácia e eu pude ser participante. A gente estava para casar, né? A gente estava comprando as coisas do nosso casamento. E eu podia ter deixado para comprar as coisas usar o dinheiro para comprar as coisas do casamento, mas eu pude fazer parte da obra do Senhor. E nós fomos tão abençoados quando a gente casou. Eu lembro que quando a gente casou, a gente ganhou todos os móveis. Eu não pedi nada, tudo zero, nada usado. As pessoas falavam assim, o que vocês precisam? Era isso, a gente ia lá, comprava, a pessoa comprava. Eu não pedia nada. Porque as bênçãos do Senhor, elas nos perseguem. Elas nos seguem. Assim como lá em Deuteronômio nos fala, que as bênçãos do Senhor correm atrás de nós. Porque nós somos generosos. Aí nós temos que fazer a obediência. Não tem como a gente escolher o fruto se a gente não planta. Amém? Então, eu plantei e para a glória do Senhor eu colhi. Nós escolhemos. E a gente ganhou tudo. As únicas 2 coisas que nós compramos da casa foi o sofá e a televisão. Tudo, geladeira, fogão, cama, máquina de lavar, ventilador, até janelas, portas, tantas outras coisas. Eu lembro que no dia, eu estou contando esse testemunho para vocês entenderem que o Senhor é tão maravilhoso quando nós temos nosso coração generoso. Eu lembro que no dia do casamento, eu não tinha condições de fazer o dia de noiva, né? E minha ex-patroa, ela pagou para mim só o cabelo e a maquiagem e para se trocar no salão, né? E nesse salão, era um salão ali no Vilar, não sei nem se existe mais, Elianas, que numa galeria. Aí esse salão lá fazia o cabelo e a maquiagem e se trocava lá. E também era aberto para outras pessoas. Cortava cabelo de criança, fazia maquiagem. Era aberto para todo o público mesmo.
E eu fazendo o meu cabelo e a maquiagem lá, o meu primo que ia para o casamento, ele foi lá para cortar o cabelo do filho para ir para o casamento. E ele me viu, né? Ele, que benção, você está aqui e tudo mais. E ele não é evangélico, ele é católico. E ele tem esse coração generoso, né? É uma pessoa muito abençoada. Ele tem uma loja de elétrica, assim, você vê que é uma pessoa muito abençoada mesmo. Ele faz de coração. E ele me viu lá, ele não falou para mim, porque ele não queria se mostrar, né? Quando ele foi embora, ele pagou o meu cabelo e a maquiagem. E pagou o custo, né, daquele lugar, porque eu já tinha ganho. E ele pagou. O que a moça fez? Ela aceitou o dinheiro. Ela falou, não falei para ele que alguém já tinha pago para você, porque eu já tinha ganho de uma pessoa. Ele foi lá cortar o cabelo do filho, nem sabia que ia me encontrar, mas o Senhor tocou no coração dele para ele pagar também. Ele pagou, né? E aí a moça, o que ela fez do salão? Ela foi e pegou o dinheiro e me deu, que a gente usou também para a lua de mel. Então a gente vê o quanto o Senhor era maravilhoso, né? Isso é fruto da nossa fidelidade, quando a gente faz de coração ao Senhor. Não estou falando isso para me vangloriar, não, gente. É para mostrar para vocês o quanto nosso Deus, Ele é maravilhoso. E quando a gente tem o nosso coração grato ao Senhor, eu acredito que muitas pessoas tenham vários testemunhos para contar sobre isso. Sobre as bênçãos que Deus fez na sua vida através dos dízimos e das ofertas. Quando a gente faz com o coração, não com pesar, não com tristeza. Não dizendo, vai faltar. Eu tenho que ajudar porque a obra depende de mim. Não é isso. Se você fizer com isso, não faça. Porque isso vai ser apenas um dinheiro, não vai se tornar uma semente. Você só vai entregar um dinheiro, não vai ser uma semente. A semente, ela faz germinar, ela vai brotar e ela vai dar o quê? Frutos. E nós temos que entender que temos que dar com o nosso coração. Então, cada seguidor de Jesus precisa separar com alegria e fidelidade 10% de tudo que recebe, com o seu coração cheio de fé e generoso. Uma passagem bastante conhecida se encontra lá no livro de Malaquias, no capítulo 3. A gente vai falar um pouquinho sobre esse capítulo 3 de Malaquias, que sempre fala, né? Trazei os dízimos à casa do tesouro, falar sobre por que o homem rouba a Deus. A gente vai ver por que Malaquias ele conta sobre os dízimos e sobre as ofertas. E existem algumas verdades nesse capítulo que a gente vai poder trabalhar um pouquinho nessa manhã. Então, gravem comigo 3 P's, que está lá no livro de Malaquias, no capítulo 10, tá? Capítulo 3, desculpa. Que diz assim, o primeiro P, perigo. Fala comigo, gente. Perigo. O outro P, prejuízo. E o terceiro P, promessa. Existem 3 P's aí no livro de Malaquias, no capítulo 3. Perigo dos dízimos e das ofertas, de não fazer. Prejuízo também de não fazer. E promessas quando você faz de todo o seu coração. E os perigos, o primeiro perigo é roubar a Deus. É tomar à força o que é de Deus. Está lá no livro de Malaquias 3:8. Que diz assim, vamos ler comigo? No 3, hein? 1, 2, 3. Meu Deus. Pode o homem roubar a Deus? Você pode roubar a Deus? Como você está roubando a Deus? Como nós estamos roubando a Deus? É através dos dízimos e das ofertas. Então, o primeiro perigo é roubar a Deus. E quando nós entendemos que o dízimo não é nosso e entregamos ao Senhor, nós não estamos roubando a Deus. Mas quando fazemos ao contrário, o Senhor nos dá o salário, o Senhor nos dá algo, né? Alguém nos abençoa com algo, com algum valor, com alguma coisa, e nós não fazemos, nós não entregamos a 10ª parte para o Senhor, nós estamos roubando a Deus.
Você pode pensar assim, mas eu não trabalho, eu tenho que dar o dízimo. Mas se você ganha uma renda, se você ganha um Bolsa Família, se você ganha algo, se você faz algo para ajudar na renda da sua casa, se seu esposo talvez, né, te dê, sei lá, te dou R$100 por mês para vocês, para a esposa, né? Nós que temos o coração generoso, nós temos que entregar, e a gente precisa entender que não é dar o que sobra. Tem pessoas que pensam assim, primeiro eu vou pagar as contas, depois eu vou entregar o dízimo. Não vai sobrar, gente, não vai sobrar. Porque está tudo muito difícil, né? E não vai sobrar, porque nós não fizemos a primícia ao Senhor. Nós não entregamos primeiro para o Senhor. E nós vemos que a conta não bate, tá? Quando a gente... Tem pessoas que, uma vez até a Juliana, né? Vai dar esse testemunho, vou falar com a apóstola, dar o testemunho, que ela não gosta de falar, né? Ela não fala. Se ela falando, né, que eles deram um propósito na igreja e no final do ano eles fizeram as contas e o dinheiro que eles tinham não batia com o que eles gastaram. Foram muito mais aquilo que eles gastaram do que eles tinham. E a gente vê que o Senhor, Ele é poderoso, né? Os 90% que a gente fica, o Senhor, Ele faz multiplicar. Talvez não sobre. Talvez, né? Tá tudo muito caro, tudo muito complicado. Talvez não sobre. Mas o Senhor, Ele nunca deixa o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Talvez você não tenha, talvez a roupa melhor que você queria, mas o Senhor não te deixa deixar de vestir. Talvez você não coma uma picanha, mas o Senhor não deixa ter uma senha na sua casa. Porque Ele nunca deixa o justo desamparado. Isso é fruto da nossa fidelidade ao Senhor. E quando a gente entende que nós não podemos roubar ao Senhor, a gente vê que tudo é transformado, tudo muda, porque nós temos esse coração generoso. Um outro perigo, né, que está lá no livro de Malaquias, é subtrair o dízimo. Meu Deus. É dar apenas uma parte daquilo que a gente deveria dar. Talvez você receba 10 mil. Aí você tinha que dar o quê? 1.000? Não, vou dar só 500. Né? Por que eu tenho que dar 1.000? Vai faltar. Aí está subtraindo ao Senhor. Está lá no livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 10. Coloca para mim, por favor, versículo 10. Que diz assim, só essa primeira parte. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Está falando o quê? Todo. Não é uma parte. Traga apenas uma parte do dízimo. É todo. Porque, infelizmente, há pessoas que subtraem o dízimo. E nós não podemos fazer isso. Isso é um perigo para quem conhece a palavra do Senhor. Nós não somos mais ignorantes e nós já sabemos sobre isso. Então, é um perigo quando a gente subtrai o dízimo. Outro perigo é subestimar a Deus, meu Deus. E perguntando, em quem te roubamos? Está lá no versículo 8, que fala, né? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda pergunta, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Um perigo é subestimar a Deus, achando que Ele não sabe de nada. Mas o pastor talvez não saiba, o apóstolo, né, talvez não saiba, a pastora não sabe o quanto que você recebe. Mas o Senhor, Ele sabe o quanto que nós recebemos. E isso é um perigo quando a gente subestima o valor do dízimo. Subestimamos ao nosso Deus. E talvez a gente pergunta, né? Mas eu faço a tua obra. Como eu vou te roubar, Jesus? Se eu faço a tua obra, se eu oro, se eu jejum, se eu venho para os cultos, se eu vou para a célula, se eu faço a obra, como eu vou te roubar? Se nós não somos dizimistas e ofertantes, nós estamos roubando ao Senhor. Independente do que nós fazemos. Nós temos que obedecer ao Senhor por completo. Independente se você é levita, qual é o cargo, dependente do que você faça. Se nós não estamos fazendo
cumprindo essa lei, se nós não estamos cumprindo com obediência ao Senhor, estamos roubando ao Senhor, independente das outras coisas que nós estamos fazendo. A gente vê que isso é profundo. Tá? E quando a gente entende o verdadeiro significado e a importância de ser dizimista e ofertante, tudo muda. Agora nós vamos ver sobre os prejuízos que está lá no livro de Malaquias. O primeiro prejuízo é me apropriar do que não é meu. O dízimo é nosso, gente. O dízimo é do Senhor. É me apropriar daquilo que é de Deus. Dou só uma parte do valor e faço o que eu quero com o valor. Tem pessoas que pensam assim, não vou dar o dízimo não, mas eu vou comprar a cesta básica e vou doar. Você não administra o dízimo. Tá? Você administra aquilo, seus outros 90%. O dízimo é administrado pela igreja. E aí tem pessoas que acham assim, não vou dar o dízimo não, mas vou pegar essa parte que seria para o dízimo e vou doar. Ou talvez é membro de uma igreja e quer dar o dízimo em outra igreja. Isso também está errado. Tem como a gente comer no McDonald's e pagar a conta lá no Bob's? Tem como? Vou pagar a conta lá no Bob's. Como aqui no McDonald's e vou pagar a conta lá no Bob's, no Burger King. Não tem como. Nós que somos membros de uma igreja, nós temos que entregar o nosso dízimo na igreja que nós somos membros. Amém? Então, isso também está lá no livro de Malaquias, nos ensina sobre isso. Que fala, né? Que vocês estão me roubando, no versículo 8. Contudo, vocês estão me roubando. Nós não podemos roubar ao Senhor. Esse é um prejuízo daquele que rouba ao Senhor. Entregar, querer entender o que será feito com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Um outro perigo é roubar a mim mesmo. É roubar a nós mesmos e sermos amaldiçoados. Está lá no versículo 9, que diz assim: vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Nós estamos roubando a nós mesmos quando nós não somos dizimistas e nem ofertantes. Por que eu estou roubando a mim mesmo? Porque eu estou deixando de ser abençoado. Eu estou deixando de ser abençoado por Deus quando eu não faço isso. E isso também é um outro prejuízo de não ser dizimista e ofertante. E também um outro prejuízo é roubar os outros de ver a prosperidade de Deus nas nossas vidas. É deixar que o outro não se torne, na verdade, é deixar que nós não nos tornemos um exemplo na vida de outras pessoas. Está lá no versículo 12 que vai dizer: então todas as nações o chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Quando a gente rouba ao Senhor, nós estamos roubando das outras pessoas de nos ver que somos prósperos. Estamos roubando das outras pessoas de nos ver que somos abençoados por Deus. Gente, prosperidade não é a mesma coisa que ter dinheiro. Ser rico. Tem pessoas que são ricas, mas não são prósperas. Tem pessoas que qualquer situação quer tirar sua vida, quer isso, quer aquilo, não tem uma família próspera, não tem os filhos juntos, não tem alegria. Isso é diferente da prosperidade, é diferente de ser rico. Tem pessoas que acham que ser rico é ser próspero. Não. Então a gente rouba das outras pessoas de ver em nós alguém próspero, de ver em nós alguém abençoado. Tem pessoas que pensam, que falam assim: gente, como aquela pessoa consegue, recebe talvez um salário mínimo, como consegue fazer tanta coisa? Isso é a prosperidade do Senhor, que às vezes a conta não bate, a conta não fecha, né? Mas é a prosperidade do Senhor, porque ela entende que ser dizimista e ofertante é a primícia, né? Dar em primeiro lugar para o Senhor. E quando ela entende isso, o seu dinheiro é multiplicado.
porque nós entendemos que fazemos com o nosso coração. E agora tem as promessas, amém? Receba aí as promessas de quem é dizimista e ofertante. Uma promessa que é sempre falada aqui na nossa igreja é sobre as comportas dos céus abertas. Bênçãos sem medidas sobre as nossas vidas. Vamos ler comigo aí o 3:10? 3:10. Que fala assim, no 3. 1, 2, 3. Olha quantas bênçãos serão derramadas sobre as nossas vidas. Quando nós trazemos com alegria os nossos dízimos e as nossas ofertas. As comportas dos céus são abertas sobre as nossas vidas quando entendemos isso. O mundo não entende. O mundo acha que é entregar dinheiro para o pastor. Mas nós entendemos que é entregar para o Senhor. E as comportas dos céus são abertas sobre as nossas vidas. São bênçãos sem medidas. Também teremos lutas, com certeza. Mas o Senhor também nos promete bênçãos sem medidas quando somos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Então, uma promessa é isso. É com portas dos céus abertas sobre as nossas vidas. E esse ano é o ano do duplo favor do Senhor sobre as nossas vidas. Então, eu creio, eu profetizo, né, sobre a nossa igreja, sobre a nossa vida, portas abertas. Quando nós entendemos que... Com portas, na verdade. Não receba não, que eu falei portas. Receba agora. Com portas abertas do Senhor sobre as nossas vidas. Quando entendemos que somos fiéis ao Senhor. Quando entendemos que Ele... Quando somos generosos a Ele. Quando entendemos que não é nosso. Quando entendemos que estamos devolvendo aquilo do Senhor. O Senhor se move, o Senhor se mostra fiel a nós. Uma outra promessa é realizada sobre a nossa vida, que o devorador é repreendido. Tem pessoas, gente, que não dizimam, aí quando às vezes a gente pergunta, você está dizimando? A pessoa fala, não, porque todo mês gasta muito dinheiro com remédio, sempre coisas da casa quebra muito. Quebra o guarda-roupa e quebra isso, quebra aquilo, quebra um monte de coisa. Será que está fazendo aquilo que é de Deus? Será que está entregando aquilo que é de Deus? O devorador, ele vem. E quando entregamos aquilo que é do Senhor, o devorador é repreendido das nossas vidas. Está lá no capítulo 3, no versículo 11, que diz: impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o devorador é repreendido quando nós somos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Isso é uma promessa que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Entenda que não é entregar uma parte. Entenda que não é fazer por obrigação. Entenda que você não tem que ser o administrador dos seus recursos, do dízimo, né, que você entrega. E entenda que quando somos obedientes, o que o Senhor nos ensina, as comportas dos céus são abertas sobre as nossas vidas. E recapitulando, o dízimo é entregar a 10ª de tudo aquilo que nós ganhamos. Ganha R$1, vai entregar 10 centavos. Mas temos que ser fiéis ao Senhor. E o Senhor nos fala, se no pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Se temos dificuldade de entregar aquilo que é pouco, como vamos ter a facilidade de entregar aquilo que é muito? Nós não vamos conseguir. Se temos dificuldade de entregar R$100 de dízimo, como vamos entregar R$1.000 de dízimo?
A palavra do Senhor é viva e eficaz. E ela fala que se no pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Temos que ser fiéis no pouco. Sobre aquilo que a gente ganha. Se ganha o valor que você ganha, nós temos que ser fiéis ao Senhor. E o Senhor vai nos colocar no muito quando entendemos que somos fiéis a Ele. Amém? E agora as ofertas. Nós vimos sobre os dízimos, sobre as bênçãos dos dízimos, sobre os perigos, né, de quem não dizima, sobre todas essas coisas, sobre o que é dízimo. Vocês entenderam, né, o que é dízimo? É a 10ª parte, não é nosso, é do Senhor. Eu tenho o costume de, quando eu recebo, eu já entrego primeiro. Porque se eu for pagar alguma outra conta, vai dar ruim. Eu entrego primeiro, Senhor, se vai sobrar, se vai dar. Não é comigo, essa especialidade não é minha, a matemática é sua. Mas eu tenho que entregar o que não é meu. É do Senhor. Eu não posso roubar ao meu Deus. Gente, Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele prevê, Ele sabe antes do que a gente iria pensar, Ele já sabe. Então não tem como a gente enganar ao Senhor. Não tem como. Um exemplo disso da Bíblia, né, lá no livro de Atos, vai falar sobre Ananias e Safira. Que Ananias e Safira, eles eram marido e mulher, né? E eles venderam uma propriedade e entregaram uma parte. Eles prometeram que iriam entregar tudo e entregaram uma parte. E o apóstolo, se eu não me engano, era Pedro, vai falar, né, para ele. Eu acho que era Pedro. Vai falar para eles: por que vocês roubaram ao Senhor? Por que vocês deram apenas uma parte? Vocês acham que Deus não sabia? Se vocês prometeram que ia dar, faça. E eles mentiram. Se não quisesse se vender, se não quisesse dar nada, ok. Mas se prometeu, tem que cumprir. E eles foram fulminados por conta dessa atitude, que eles tentaram subestimar ao Senhor. Eles tentaram subestimar ao Senhor, achando que, entregar uma parte, ninguém sabe o quanto eu falei para Deus que eu ia entregar. Eu vou entregar essa parte aqui e vou ficar com o restante. Mas o Senhor revelou ao apóstolo deles, né? Eu acho que era Pedro. O Senhor revelou, se não era Pedro, era Paulo. Pedro, né? Era Pedro, obrigada. Então, o Senhor revelou ao apóstolo, né, a Pedro, né, que eles estavam errados, que eles não entregaram tudo. É Pedro? Quem está pesquisando aí me ajuda. É Pedro, né? Então tá bom. Para não falar errado aí, né? E ensinar errado. Então, era Pedro mesmo. Então, o Senhor revelou a Pedro que eles tinham feito uma coisa errada, que eles não entregaram tudo o que eles prometeram entregar. Eles foram fulminados por conta dessa atitude. Não podemos subestimar ao Senhor. O Senhor, Ele vê tudo, Ele sabe de tudo e Ele conhece a intenção do nosso coração. Por isso que quando o nosso apóstolo ele sempre fala que se você não entende que fazer propósito, eu estou querendo te manipular, e até quando dá uma palavra de oferta, quando a gente está achando que é para manipular, se a gente está achando, não faça. Se você entende que não é certo, não faça. Porque Ele entende, Ele conhece a intenção do nosso coração. A intenção do coração de Ananias e Safira, o Senhor já sabia. E Ele revelou ao apóstolo. E a gente precisa entender que Ele conhece a intenção do nosso coração. Então, a oferta, a palavra de Deus diz que as ofertas devem ser dadas de coração. O dízimo é um mandamento, nós temos que fazer, né, porque é do Senhor. E a oferta nós temos que fazer de coração. Ou seja, com amor, alegria e voluntariedade. Tem pessoas que só dizimam e não ofertam. Ou tem pessoas que só ofertam e não dizimam. As pessoas que só ofertam e não dizimam,
eu pensando assim, né? Tem pessoas que não ofertam e não dizimam porque a oferta, eu escolho o valor. O dízimo eu não escolho. A pessoa que só oferta e não dizima, ela está mostrando que eu escolho, eu mando, porque eu sou o Senhor, o dinheiro é o meu Deus, eu sou o Senhor do meu dinheiro, e eu escolho o que eu tenho que fazer. Eu escolho o quanto eu tenho que dar. Porque o dízimo é o valor que você ganha, que você vai tirar. Você não escolhe quanto você vai dar. Então é isso. Tem pessoas que fazem um, não faz o outro, mas nós temos que fazer os dois, ser dizimistas e ofertantes. Há várias passagens bíblicas que comprovam que o Senhor abençoa e multiplica as bênçãos sobre quem oferta. Lá em Provérbios 3, 9 e 10, põe para mim, por favor, que diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os seus primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Quando honramos, honrar é dar a quem tem honra, é entregar para quem tem honra sobre as nossas vidas. E quando a gente convida alguém para a nossa casa para dar um almoço, né? A gente bota o melhor talher, a melhor toalha, né? A gente organiza a casa, a gente está honrando aquela pessoa, porque a gente quer mostrar para aquela pessoa que ela é honrada na nossa casa. E quando entendemos que o Senhor é o nosso Deus, nós honramos a Ele através das nossas ofertas. O Senhor é generoso conosco quando entendemos que devemos honrá-lo de todo o nosso coração, mostrando que Ele não é apenas o nosso Salvador, mas também o nosso Senhor. É Ele quem governa. Ele governa tudo das nossas vidas. E nós somos apenas o mordomo. Nós somos apenas o mordomo dos nossos 90% que a gente fica. Porque Ele é o Senhor. E nós apenas fazemos a administração do que é dele também. Porque foi Ele que nos deu. Um exemplo disso, de termos o nosso coração generoso, é o que o apóstolo Paulo nos ensina na carta de 1 Coríntios, na verdade, 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 5, que diz assim, é um versículo bem conhecido, né? Na verdade, o capítulo 9 é bastante conhecido, a gente lê a partir dos 6 em diante, mas no 5 fala assim, ó: assim achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição de vocês, que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Por que está falando de dar com generosidade e de dar com avareza? Porque tem pessoas que dão com generosidade e tem pessoas que dão com avareza. O ato de dar não significa que alguém é generoso. A gente precisa entender isso, que o ato de dar não significa que alguém é generoso. Tem pessoas que dão, mas não é generosa. Aquela viúva que entregou 2 moedas, os outros também deram. Se você for pensar assim, se a gente for pensar assim, eles também foram generosos, porque eles deram. O ato de dar não mostra generosidade. O Senhor, Ele vê a intenção do nosso coração. E o apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Corinto que eles davam, mas que não era com generosidade. Era com avareza. Ah, vou dar, mas vai faltar, eu sei que vai faltar, mas eu vou ter que entregar, se eu falei, eu vou ter que fazer, mas eu sei que vai faltar. Não é assim. É coração generoso. Expressar generosidade não é apenas dar. O apóstolo Paulo está nos dizendo no final do versículo, que ele fala, né? Como oferta generosa e não como algo dado com avareza.
que ser avarento não é o ato de deixar de dar. Assim como também não é o ato de ser generoso. Generosidade e avareza se diferem no que sentimos ao dar. Por isso que o Senhor olha a intenção do nosso coração. Por isso que fala, né? Dar com alegria. Isso é sentimento. É estado de espírito. É uma alegria. Fala tristeza, é um estado de espírito. Então não é o ato em si. É o que nós sentimos ao dar. Tem pessoas que talvez dizima, oferta, ajuda em tantas outras coisas, mas não vê prosperidade. Não acontece prosperidade, porque ela faz por obrigação. Aí eu tenho que dar, porque se eu não der, o devorador vai vir. Eu tenho que dar, porque se eu não der, eu vou ser castigado, porque eu não dei. Isso não é coração generoso. Nós não temos que ter esse coração. Nós temos que ter o nosso coração generoso diante do Senhor. A gente precisa entender que dar é diferente, na verdade, generosidade é diferente de avareza no que sentimos no nosso coração. O dízimo, generosidade tem a ver com a alegria que sentimos na hora de dar, do que o ato de dar em si mesmo. Em João 12, 24, põe para mim, por favor, porque eu estudando, estava falando sobre isso, achei muito interessante esse versículo que fala assim, João 12, 24. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. O que está falando aqui? Se o grão de trigo cair na terra e ele não morrer, vai ser apenas grão. Mas se ele morrer, vai dar fruto. É a mesma coisa. Que tem pessoas que dão, entregam o dízimo, entregam a oferta, mas não acontece nada. Porque ela apenas deu. Não morreu, não se transformou em uma semente. Por isso que a intenção do nosso coração vale muito mais do que o valor que a gente dá em si. Por isso que o Senhor, Ele olha o nosso coração. Caim e Abel, eles deram. Caim foi também, se a gente olhar assim, foi generoso, deu. Mas a intenção do coração dele era outra. Então, a intenção do nosso coração, ele vale muito mais do que o valor em si. Então, só se tornará uma semente quando damos de coração. Se ela apenas vai se tornar um grão de trigo, vai ser útil para a obra, vai ser útil a nossa oferta. O nosso dízimo vai ser útil, vai ajudar na obra, vai ajudar no sustento da igreja. Mas não virá sobre nós as bênçãos do Senhor. As comportas não serão abertas, porque não entendemos que foi feito de coração. O propósito de dizimar e ofertar é muito mais do que manter as contas da igreja, fazer a obra, porque se isso fosse o importante, o Senhor não falaria que temos que fazer contas com alegria. Se somente dizimar e ofertar fosse somente para sustentar a igreja, o valor que você daria, a intenção do seu coração não importaria para o Senhor. Mas Ele não se importa, até porque Ele é dono do ouro e da prata. Se Ele quiser falar, hoje a obra vai ser feita. Isso aqui tudo pode ser feito hoje, com apenas uma palavra. Ele fez tudo com apenas uma palavra. Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata. Ele não depende das nossas ofertas, dos nossos dízimos. Nós que somos abençoados quando fazemos de todo o nosso coração. Somos nós que somos mais abençoados. Porque a obra dele não depende de nós. A obra dele depende dele. Porque ele é dono de tudo. E ele pode fazer tudo. Apenas uma palavra ele pode fazer. Existe uma lei espiritual sobre as nossas vidas, né, quando fazemos de coração.
Se o Senhor se importasse meramente com o dinheiro, Ele não usaria o apóstolo Paulo para nos ordenar a darmos com alegria. Se Ele se importasse, Ele não falaria que tem que dar com alegria. Vemos que a alegria é um estado de espírito e com isso o Senhor se importa com a intenção dos nossos corações. Se o Senhor se importasse com o valor em si, Ele não chegaria para os seus discípulos, né? Que vai falar que Ele chama os discípulos, daquele momento da oferta da viúva pobre, Ele chama os discípulos e fala assim ali, ó. Aquela mulher, ela deu o melhor valor. Eu recebi mais, né, do que os outros. Talvez os discípulos podem perguntar assim, mas como? Ela deu 2, os outros deu um monte. Porque Ele sonda os nossos corações. E Ele vê a intenção do nosso coração. O Senhor não precisa do nosso dinheiro para sustentar a sua casa. Ele é o dono do ouro e da prata. O propósito real, quando somos dizimistas e ofertantes, é que nós colhamos 30, 60 e a 100 por 1. Nós que somos abençoados quando fazemos de todo o nosso coração. Quando somos generosos, nos alinhamos ao coração do Pai e nos tornamos mais parecidos com Ele. Ele é generoso, como diz lá em Tiago 1,5, que vai falar, né? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. O Senhor, Ele é generoso. Porque Ele nos dá, sem lançar em rosto, sem jogar na cara, né? Ele é generoso. E nós temos que nos tornar mais parecidos com Cristo. E sermos também generosos diante do Senhor. E muitas bênçãos vêm sobre as nossas vidas quando entendemos que temos que entregar o dízimo e a oferta de todo o nosso coração. Com o nosso coração. Não com pesar, não por necessidade. Mas o Senhor, Ele ama quem dá com alegria. E eu estudando, né, eu entendi mais ainda que o Senhor, Ele conhece a intenção do nosso coração. Quem antes poderia estar agregando dinheiro, apegado ao dinheiro e sofrendo de ansiedade, inveja ou usura, torna-se bondoso e generoso de coração. Essa é uma bênção quando a gente entende que temos que dar com todo o nosso coração. Tem pessoas que são apegadas ao dinheiro, tem pessoas que não conseguem dar, apegadas a coisas. E eu dar isso aqui, fica lá guardado, se estragando, mas não dá. E quando a gente entende que, quando a gente aprende, né, sobre o dízimo e a oferta, nós mudamos o nosso coração, né? E a gente entende que não é sobre coisas, é sobre o Senhor. Quem antes era consumista e desorganizado, aprende a administrar os 90% que o Senhor nos dá. O Senhor vai nos ensinando. Quem antes não tinha experiência para testemunhar, começa a testemunhar. Eu acredito que muitas pessoas aqui têm histórias para falar sobre isso, sobre o dízimo, sobre a oferta. Porque entende que não é nosso. Nós entregamos aquilo que é do Senhor e entendemos que temos que ter um coração generoso. E entender a importância da entrega dos dízimos não é uma questão matemática e lógica. É uma questão de fé. Porque se a gente for pela matemática, talvez o dinheiro não dê para a gente pagar o que a gente tem que pagar. Não é verdade, gente? Mas se a gente for pela fé, a gente fala assim, meu Deus, Jesus, o Senhor, Ele sempre se mostra fiel, sempre se nos dá estratégia, envia pessoas, meu Deus, é tantos milagres, né, que a gente vê que o Senhor, Ele é maravilhoso sobre as nossas vidas. Isso é ter fé. E quando a gente não tem fé, a gente está desagradando a Deus. E ser dizimista e ofertante é ter fé. É entender que não temos nada, tudo que temos é do Senhor. Entregar é contribuir com a obra de Deus, acreditando que aqueles valores estarão à disposição de Deus. Então, esse estudo nessa manhã é para nos fazer ensinar que temos que ter um coração generoso.
Não podemos roubar ao Senhor. Não podemos roubar. Se não fazia, o Senhor está nos ensinando nessa manhã a fazer o que Ele está nos ensinando. Se fazia, se entregava apenas uma parte, o Senhor está nos ensinando que não é assim. E temos que entregar aquilo que é dele. Que nessa manhã possamos refletir, né? E que esse estudo possa ser transformador das nossas vidas, para as nossas vidas. E que possamos entender que Ele é o nosso Senhor e Salvador. É Ele quem governa as nossas vidas. É Ele que tem o controle das nossas vidas. E apenas nós somos mordomos daquilo que é dele. Amém? Se aplauda o nome do Senhor. Vou convidar agora a evangelista Kátia. A paz, Igreja do Avivamento, você acabou de assistir uma palavra que eu tenho certeza que te abençoou, te edificou. Aproveita, curte, compartilha, porque se te edificou, tem mais vidas precisando ouvir essa palavra. Faça isso, você foi edificado, edifique a outros. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e compartilha. Ajuda-nos a manifestar o reino para todos os povos. Deus te abençoe.